Olá a todos, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um encontro, conhecendo a mediunidade. Nós estamos hoje no tópico 6, né, no sexto encontro nosso aí com nosso convidado aí, que é o Dr. Mauro Silveira, né? Então, meu nome é Jefferson Lustrufca, também sou tarefeiro, trabalhador da Sociedade Espírita de Joinville. Estamos aqui hoje no papel de mediador. A nossa colega aí também, a Flávia Ravache, também como mediadora hoje do programa, e o nosso convidado, o Dr. Mauro Silveira, né? Então, que seja bem-vindo. O Dr. Mauro é médico de profissão, é colaborador da Sociedade Espírita de Joinville desde 1975, né? E faz parte do departamento de mediunidade da casa, né? Auxilia aí toda a atividade da mediunidade também da casa e dirige um grupo mediúnico há mais de 30 anos na Sociedade Espírita de Joinville. Então, seja bem-vindo, Dr. Mauro. Nós, para darmos início, então, à nossa atividade, vamos fazer a nossa prece, né? Para que possamos, nesse momento, então, asserenando o coração, a mente, rogando sempre amparo, a proteção do Pai, de amor e bondade, também do nosso querido irmão e mestre Jesus, que possa nos amparar, nos auxiliar, que nesse estudo a qual damos início, possamos contar, então, com essa companhia, mas também do nosso Espírito protetor, esse irmão que sempre está ao nosso lado, que nos intui os caminhos melhores da vida. Que possamos, nesse momento, aprender um pouquinho mais dos ensinos que a doutrina nos oferece. Também um pouquinho mais dos ensinos do Mestre Jesus. Ó Pai amado, rogamos sempre que nos ampare nas nossas dificuldades. E que hoje possamos, Pai, agradecer a oportunidade de estarmos aqui trabalhando, a oportunidade de estarmos aprendendo. Que possamos colocar em prática os ensinamentos e que possamos nos tornar espíritos melhores a cada dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos encarnados. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de sermos espíritas nesta encarnação. E que possamos fazer jus a esses conhecimentos que a doutrina nos oferece. Que a tua luz, Pai, o teu amor, possa nos envolver e que nossos corações, os nossos lares, possam ser emanados por essas energias salutares, vinda do alto. Obrigado, Pai, mais uma vez. Que possamos, então, dar início a esta atividade de hoje. Flávia? Boa noite a todos, boa noite Jefferson, boa noite Dr. Mauro. Hoje nós vamos continuar, né, a nossa sequência do curso Conhecendo a Mediunidade, que é uma iniciativa do Departamento de Estudo e Prática da Mediunidade da Sociedade Espírita de Joinville. E como a gente sempre tem iniciado os nossos encontros, vou brevemente falar aqui para vocês os temas que nós já estudamos. Esses temas são direcionados às pessoas que têm um conhecimento pequeno, né, básico, a respeito da mediunidade, para que conheçam, então, um pouco mais, e caso, né, vocês se interessem pelo tema, é um tema muito abrangente, que necessita de um estudo constante, nós temos aí na Casa Espírita as orientações para aqueles que estiverem interessados em iniciar, né, o estudo da mediunidade. Então, nós tivemos o nosso primeiro encontro com o esclarecimento de Deus e a evolução histórica da mediunidade. Nosso segundo encontro foi como se dá a comunicação entre os vivos e os mortos. O terceiro encontro falamos sobre os médiuns, especificamente. Quarto encontro foi sobre os perigos da mediunidade. E o quinto encontro, nós tivemos o tema da mediunidade na infância, né? Como abordar esse tema. E hoje, felizmente, né, com muita alegria, estamos recebendo aí nosso colega Dr. Mauro, nosso dirigente de reunião mediúnica, com muita experiência, com muito conhecimento para trocar conosco, e vai discorrer sobre o tema A Reunião Mediúnica, com toda a propriedade que essa experiência lhe trouxe. Então, nós vamos passar para o Dr. Mauro, nosso amigo querido, para que faça, então, suas considerações, né, a respeito do tema.
Você abriu o microfone, doutor Mauro. Estava sem microfone. Obrigado, Jefferson, aí para sempre nos ajudar. É com muita alegria que nós recebemos o convite da nossa irmã Cleni do Amaral, que é diretora do Departamento Mediúnico da Sociedade Espírita de Joinville, para falarmos como um tema tão importante e tão útil no conhecimento da doutrina espírita. E hoje, agradecendo a Flávia e o Jefferson, que estarão aqui para nos auxiliar e até para nos complementar em alguns pontos que julguemos que tenhamos deixado passar em branco. Nós vamos dividir em 2 pontos principais. Nós vamos falar primeiro alguns elementos, alguns conhecimentos que temos que ter antes de entrarmos na reunião mediúnica, para mostrar a preocupação que nós temos com a seriedade dessas reuniões. E segundo, falar sobre a reunião mediúnica em si. Mas antes disso, nós gostaríamos de trazer um pontinho básico, que diz respeito ao diálogo com os espíritos. E entender que espíritos não são seres especiais da criação. Não são nem anjos, nem demônios. São pessoas como nós, que tiveram suas vidas, que tiveram suas famílias, que tiveram seus filhos, seus pais, seus acertos, seus desacertos, pessoas boas, pessoas rudes, pessoas que aprenderam ou que cometeram seus desatinos e que agora, preocupados, confusos, necessitando de auxílio, ou que vêm para nos instruir, vêm conversar conosco. Esse era o ponto principal que nós queríamos passar na introdução dessa nossa apresentação. Flávia, contigo. Doutor Mauro, a gente tem muitas dúvidas a respeito, né, do que ocorre numa reunião mediúnica. E a gente ouve, né, essas dúvidas, as pessoas perguntando se existe necessidade de músicas para conversar com os espíritos, danças, uso de bebidas ou charutos, né, que a gente ouve falar, se existe um uniforme especial ou uma roupa que se deve usar nas reuniões espíritas, né? E como a gente vai falar a respeito da reunião mediúnica, a gente gostaria que o senhor esclarecesse para as pessoas, né, o que é realmente uma reunião mediúnica dentro da doutrina espírita, como a gente pode conceituar essa reunião mediúnica e como é esse local, né? Como deve ser esse local, se existe necessidade da gente se vestir com alguma roupa especial, para que a gente desmistifique o que ocorre dentro da reunião, porque é um tema que gera muita curiosidade, as pessoas sempre nos perguntam, né, sobre isso. Então, a gente gostaria que o senhor explicasse aí como é que funcionam as reuniões dentro da doutrina espírita. Em princípio, Flávia, nós entendemos que os espíritos superiores não estão preocupados com nada de aparência externa, quer com o ambiente onde nós frequentamos as nossas reuniões mediúnicas, quer com as nossas vestes, com as nossas vestimentas. Então, o ambiente tem que ser o mais simples e mais funcional possível. É uma mesa, cadeiras, um aparelhinho talvez até para gravar alguma mensagem importante, um aparelhinho de som para ter uma música suave para auxiliar na meditação, mas nada de imagens, de tambores, de bebidas que possam suscitar algum tipo de atração dos espíritos. Pode haver um gravador e os frequentadores não há necessidade de uniforme especial, são as vestes naturais próprias para uma localização séria, sem badulaques, sem muito enfeites que possam trazer problemas na manifestação. Quando se fala em conceituar espiritismo, conceituar reunião mediúnica, é importante que a gente traga do livro dos médiuns o que Allan Kardec nos trouxe no capítulo 29, no item 331. E aqui está o conceito que Kardec trouxe. O que é uma reunião mediúnica? É um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são as resultantes das dos seus membros e formam como um feixe. Toda reunião espírita deve tender à maior homogeneidade possível. O que Kardec quis trazer com isso? 2 coisas fundamentais. Primeiro, que a reunião mediúnica vai ser aquela que fizerem os seus frequentadores. Os participantes, a qualidade e as propriedades dos participantes é que vão dar à reunião mediúnica a sua característica. E
quanto mais homogênea, ou seja, se nós somos pessoas que queremos uma reunião séria, quanto mais focado nós tivermos todos o conjunto, o feixe, a homogeneidade, estivermos todos focados numa mesma direção, em aprendermos, em nos educarmos, em auxiliar os espíritos, que é uma troca constante, isto é que vai dar a característica da reunião mediúnica. Divaldo Franco e Raul Teixeira têm um livro denominado Diretrizes de Segurança, e que no seu capítulo 30 ele diz o seguinte: reunião mediúnica é a associação de pessoas que têm conhecimento da doutrina espírita e que pretende dedicar-se ao estudo da fenomenologia medianímica e, simultaneamente, praticar a excelente lição do próprio espiritismo, que é a caridade. Então, nessa obra de Divaldo e Raul Teixeira, ele nos traz a ideia de que nessa reunião mediúnica, nós temos a oportunidade de aprendermos, estudarmos, dissecarmos o fenômeno mediúnico e, acima de tudo, praticarmos a caridade, que é auxiliar aqueles espíritos que se encontram confusos do outro lado da vida, depois de terem passado pelas suas atribulações nesta. Flávia. Então, a gente entende que a reunião mediúnica é a reunião de um grupo de pessoas que está ali conversando com os espíritos para suas instruções e que, na verdade, não há necessidade de uma vestimenta especial, nenhum local especial, e sim um ambiente sério, reservado, né, para que esse estudo aconteça. Então, vou passar a palavra aqui para o nosso irmão Jefferson, que eu acho que ele tem mais perguntas para o senhor. Doutor Mauro, boas explicações, né, até agora, que na verdade não há necessidade, né, de vestimenta, nada de aparatos, né, nada, mas também nós temos outras perguntas, né, que são inerentes, né? Existe tipo diferente de reuniões mediúnicas? É um tipo só ou existem diferenças disso? Como é que nós podemos ver, doutor Mauro? Boa ideia, Jefferson. Boa lembrança. Voltando até o livro dos médiuns, que é a nossa, entre aspas, Bíblia dentro das reuniões mediúnicas, o livro dos médiuns, novamente no seu capítulo 29, Kardec disseca essas reuniões mediúnicas em 3 tipos fundamentais. Eu acho que o Jefferson o Eloy tem uma projeção sobre os tipos de reuniões que ele pode pôr na tela. Isto. Então, Allan Kardec classificou em frívolas, experimentais e instrutivas. E dentro dessas, nós ainda incluímos a desobsessão como instrutiva para nós e para os espíritos. O que são reuniões frívolas? Eu preferi que o Eloy deixasse essa projeção. As reuniões frívolas são aquelas em que as pessoas, assim, veem só o lado de diversão, só querem alegria das manifestações mediúnicas. Perguntam banalidades para os espíritos, pedem aos espíritos predição do futuro, adivinhar a idade, o que cada um tem no bolso, revelar segredinhos. Olha, essas perguntas tão banais, tão ridículas, que o bom senso já nos diz que nenhum espírito elevado vai se preocupar com esse tipo de reunião. Então, quem vem a essas reuniões são espíritos inferiores, não são espíritos elevados. As reuniões experimentais têm, em particular, objeto a produção de fenômenos de manifestações físicas, materializações, que é a aparição dos espíritos usando uma substância que o médium exala, que é o ectoplasma, que a Flávia já teve oportunidade de falar quando falou sobre os médiums. Geralmente são mais espetaculares do que realmente instrutivas, mas as reuniões de efeitos físicos das mesas que giravam, que a Flávia também mencionou, que as mesas pulavam, e que era uma diversão para o povo da época. Mas é justamente nessas mesas girantes que Kardec trouxe as leis que regem o mundo invisível. Eu gosto até de fazer uma comparação da observação daquilo que Jesus falou: veja quem tem olhos para ver. E nós gostamos de fazer uma comparação muito grande com... Todos nós olhamos a tampa da panela tamborilando quando a água ferve. Vemos as frutas caindo. Quando a gente entra dentro da banheira, a gente sente o corpo flutuar. Mas quem tem olhos de ver, quando Arquimedes, por exemplo, se sentiu flutuar, descobriu a lei do impulso. Descobriu, dentro de uma coisa muito simples, um fenômeno importante, a lei do impulso, com toda a sua enunciação das densidades.
Fulton descobriu naquele tamborilar da panela a pressão dos gases exercendo o trabalho, e daí surgiram as máquinas a vapor que movem trens e navios. Naquela época, Newton, que todo mundo via a maçã cair, não tirava nada, Newton tirou a grande lei da gravidade, fenômenos tão banais. O que eu quero trazer como comparação? Que quem tinha olhos para ver esses fenômenos tão simples, trazerem leis tão grandiosas, Kardec, nas mesas girantes, observando um fenômeno tão ridículo das pessoas que brincavam com as mesas, soube tirar das mesas, através das respostas e depois das mediunidades, todo um corpo de doutrina que foi a doutrina espírita. William Crookes, também outro cientista inglês aí, que descobriu a substância talho, que criou leis sobre a energia radiante, fez extensos trabalhos dentro dessas reuniões mediúnicas experimentais, fazendo materializações com Florence Cook, que era médium, de Kate King, durante meses, até lançar um livro chamado Fatos Espíritas. E as reuniões instrutivas são aquelas realmente em que nós nos dedicamos quando se cogita de coisas sérias. Inclusive o diálogo de espíritos, com os quais nós conversamos, e dentro dessas instrutivas, o que é? São os espíritos superiores que vêm nos trazer instruções, ensinamentos para nos melhorarmos, fundamentalmente, não tem nada a ver com o aspecto físico da Terra, e dentro disso, os mesmos espíritos trazem espíritos que estão sofrendo e que estão tão materializados, tão próximos à Terra, que precisam do nosso diálogo para serem orientados. Então, nessa desobsessão, nós podemos exercer o nosso conhecimento, o nosso amor, o nosso evangelho para auxiliar. Então, é uma mão de via dupla. Nós recebemos auxílio dos espíritos e nós podemos auxiliar aqueles espíritos que necessitam. Jefferson. Doutor Mauro, o senhor falou ali das reuniões instrutivas, né? Eu vou me permitir ler um trechinho que está lá no Livro dos Médiuns, que Kardec coloca: uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com exclusão de todas as demais, né? Então, Kardec ali é bem objetivo. Então, tem que ter ocupação útil, né? Essa é a reunião mediúnica instrutiva, né? Flávia, tem mais alguma pergunta, doutor Mauro? Tenho mais uma perguntinha. Então, assim, né, a gente vê que atualmente, né, dentro das casas espíritas, a reunião mediúnica que é mais frequente, que é normal, são as reuniões instrutivas. E aí, dentro dessa colocação, né, que as experimentais foram mais no início do espiritismo, até para provar os fatos, a comunicação, enfim. Mas eu queria perguntar para o Dr. Mauro, para esclarecer o pessoal, qual é a finalidade, então, né, os objetivos dessa reunião mediúnica instrutiva que nós fazemos dentro da ótica da doutrina espírita. Então, só um lembrete, né, a gente tem falado de reuniões mediúnicas sempre dentro da ótica da doutrina espírita, né, para esclarecer as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito, Flávia. Nós entendemos que essa aí é realmente uma das perguntas mais importantes que a gente tem sobre o tema. Há uma obra de dois abnegados propagadores da doutrina espírita, Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira, que é denominado Diretrizes de Segurança, que é um livro espetacular para nos trazer conhecimentos dentro das casas espíritas e dentro das reuniões mediúnicas. E ele traz textualmente... Quando se fala em reunião mediúnica, parece que a gente só vai falar com os espíritos, ajudar os espíritos. Ao contrário, é de lá para cá. No mundo dos espíritos, diz Divaldo Franco, as entidades superiores promovem trabalhos de esclarecimento e de socorro. E nós necessitamos deles, dos esclarecimentos e do socorro dos espíritos superiores, mesmo dos sofredores, porque estes são a lição de advertência em nosso caminho, convidando-nos à reflexão, ao equilíbrio e à serenidade. Assim, vemos que a ajuda é recíproca. Então, os espíritos superiores nos auxiliam, dando nossas instruções, e os espíritos inferiores, com os quais nós conversamos, tentando auxiliá-los,
a experiência que eles viveram, os sofrimentos pelos quais passaram, o ódio que eles contêm contra algum desafeto, servem-nos de ensinamento para aprendermos o que acontece com eles quando nós tivemos uma vivência lá atrás pouco digna, cheia de sofrimento, cheio de desarmonia, cheio de desacertos com a lei natural, a lei que Jesus nos trouxe para seguir. Em um outro trechinho, ele diz assim: oferecer o acolhimento fraterno através da assistência, orientação e o aprimoramento moral aos encarnados e desencarnados. Então, nós entendemos que a reunião mediúnica hoje é principalmente instrumento de desenvolvimento daqueles participantes que integram a equipe mediúnica, para os médiuns, para os orientadores, para os diretores, para os dialogadores, para todos aqueles. É mais um instrumento em que o médium se utiliza, em que os participantes, para se melhorarem moralmente, e também, ao mesmo tempo, praticarem a caridade dentro de si. Eu gostaria que o Eloy pusesse isso. E aqui, então, a frase que, para mim, sintetiza o que é uma reunião, os objetivos de uma reunião mediúnica. É, acima de tudo, uma oportunidade de um indivíduo. O indivíduo é aquele que pertence à reunião, aquele que frequenta, aprimorar-se, que é a grande lei que os espíritos trazem. Nós estamos aqui para nos aprimorarmos, para evoluirmos, para crescermos em sabedoria, em conhecimento, em sapiência e em moralidade. E a reunião mediúnica é um instrumento a mais que temos para isso. É o foco principal. Primeiro, pensar em que nós temos que nos melhorar, para depois melhorar aqueles que nos buscam auxílio. Flávia. Então, lembrando, né, vou fazer só um comentário adicional. Quando a gente falou sobre os médiuns, né, e por que todos os indivíduos podem ter, né, a faculdade mediúnica, era um instrumento a mais para a melhora desse indivíduo. Então, como se fosse mais um sentido. Então, justamente a reunião que nós chamamos de instrutiva serve para a instrução, né? E não apenas dos espíritos que vêm nos relatar seus males ou suas dores, mas também de todo o grupo mediúnico, né? De todas as pessoas que fazem parte dessa reunião, estão lá com a finalidade de instruir-se e melhorar-se. Perfeito. Né? Jefferson, temos aí mais perguntas. Temos mais perguntas, né? Mas nós, pela fala do Dr. Mauro, nós estamos percebendo os aspectos de muita seriedade, né, para uma reunião mediúnica. Então, com esse entendimento, os integrantes, né, desse tipo de reunião, né, dessas reuniões mais sérias, que requisitos eles devem preencher, né? Então, a pergunta é nesse sentido, né, Dr. Mauro? Quais são os requisitos para se frequentar uma reunião mediúnica instrutiva? Essa é a primeira. E a segunda, quais regras básicas para que a reunião mediúnica se realize? Pois bem, Jefferson, há um livreto já de 1922, de autoria de Aurélio Valente, de Belém do Pará, que foi editado pela Federação Espírita Brasileira e que ele disseca muito bem esse assunto, denominado Sessões Práticas e Doutrinárias do Espiritismo. E alguns pré-requisitos eu vou apenas citar, para não ficar muito alongado, porque ele dá uma dimensão dos requisitos para se frequentar uma reunião mediúnica. Então, primeiro, conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Precisamos, vou citar, conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Equilíbrio emocional e psíquico e uma saúde razoável. E ter feito um curso de educação mediúnica. Por que nós dizemos disso? Nós gostamos muito de comparar a reunião mediúnica a um laboratório de química, dadas as devidas proporções. Então, e que é muito mais sério uma reunião mediúnica. O que eu quero trazer do laboratório de química, que até a nossa irmã Carmen Lúcia também fez, quando falou sobre os perigos da mediunidade? Se nós vamos para o laboratório de química, onde tem ácido nítrico, onde tem glicerina, onde tem toluol, que são álcoois, e que podem ser misturados, quem vai para um laboratório de química e não sabe, não entende de química, se de repente, ao acaso, mistura ácido nítrico com
nitroglicerina, ou com toluol, que é o tolueno, nós vamos ter o trinitrotolueno, TNT, que é um explosivo. Da mesma forma, nós vamos ter o nitroglicerina, trinitroglicerina, que é um outro explosivo maior ainda. Observem o perigo que é por um aluno que não conhece química, não conhece os princípios das combinações dos elementos químicos, dentro de um laboratório de química, ao léu, sem ter noções básicas de química. Quando se fala, vamos fazer o paralelo para a reunião mediúnica, quando se fala em reunião mediúnica, nós vamos estar, como eu falei no começo, trabalhando com espíritos que têm uma personalidade. Um grande número desses espíritos são muito bons, cordatos, cordiais, vêm nos auxiliar. Mas muitos desses espíritos são rudes, odientos, querem nos prejudicar, estão cheios de ódio no coração por problemas graves que tiveram no passado, não estão ali para brincadeira e têm raiva de nós. E se nós fazemos reunião mediúnica, estamos conversando com esse sujeito, nós estaremos sujeitos a sermos influenciados por eles e levarmos para nossos lares, e levarmos para a nossa vida e sermos obsidiados. Enfim, há um risco muito grande, como se trabalha em química, em trabalhar com espíritos com os quais não se conhece, sem ter o devido conhecimento de como se relacionar com eles. Além disso, na obra Desobsessão, de André Luiz, pelo espírito de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ele nos traz regras básicas, justamente para nos afastar dos perigos de trabalharmos com espíritos, às vezes, muito odientos, muito cruéis, muito primitivos. Não que eles sejam ruins de natureza, porque eles passaram por problemas e estão em processo de evolução. Primeiro, a realização dessas reuniões tem que ser dentro do centro espírita, deve ser uma reunião privada com aquelas participantes que estudaram o espiritismo, que têm noções, que estão focados em reuniões sérias. Os participantes devem ficar em redor de uma mesa ou num círculo. A recomendação nessa obra é de 8 a 25 integrantes. As comunicações devem ser dadas individualmente para não haver muito tumulto das comunicações mediúnicas e a duração, em média, de 2 horas. São noções básicas que a gente deve ter antes de adentrar a uma reunião mediúnica. Adiante. No próximo slide, quais são as normas para os membros da equipe? Primeiro, encarar uma reunião com seriedade. Quem vai para uma reunião mediúnica, ou quem começa a frequentar uma reunião mediúnica, tem que entender que aquilo é um trabalho sério que deve ser levado há anos. Nós estamos há mais de 30 anos, e a grande maioria dos membros também tem um período equivalente, e que precisa encarar aquilo com disciplina, com seriedade. Por que disciplina e seriedade? Porque nós vamos conversar com espíritos de luz, superiores, que são nobres, que são sérios, que estão ali para nos ajudar e que não vão querer participar de brincadeiras. E se são espíritos sérios, como verdadeiros catedráticos de conhecimento, a pontualidade é fundamental. Começa-se pontualmente a hora determinada, 7h15, que é o nosso horário de reunião, 7h15 é a prece inicial, começa a leitura e toda a reunião mediúnica. Assiduidade, quer dizer, quem assume participar da reunião mediúnica tem que estar pontualmente na hora adequada. Responsabilidade, saber que aquilo é uma reunião que nós vamos conversar com espíritos, compromisso de estar lá. Não existem temas mais importantes do que a reunião mediúnica. Qualquer outro tipo de atividade deve ser deixada de lado em prol da reunião mediúnica. E a nossa reunião tem que ser fraterna, tem que ser de tolerância. Nós temos que aprender a conviver entre nós, mesmo havendo algumas dissensões. É o aprendizado do estudo do Evangelho, é a prática do Evangelho, quer entre nós, dentro da reunião mediúnica, entre nós, os integrantes da reunião mediúnica, como para servirmos de espelho para aqueles que vêm participar da reunião mediúnica. Então, esses são alguns pontos que nós queríamos trazer antes de adentrar a reunião mediúnica. Jefferson. Doutor Mauro, nós vimos ali, né, você trazendo para nós, né, essa questão das regras, conduta, seriedade, compromisso, disciplina e responsabilidade e outros itens citados também. E a gente lembra, né, que se a gente quer ter a companhia de espíritos sérios nessa reunião mediúnica, né, que possam orientar e também cuidar do aspecto espiritual da atividade mediúnica, né, nós devemos ter todos esses comportamentos, né? Se eles não entenderem que nós também estamos levando tudo isso com seriedade, com responsabilidade, com compromisso, né, talvez não teremos aí a companhia desses irmãos. Exatamente isso. Flávia, tem mais alguma pergunta aí para o doutor Mauro? Tenho um complemento aqui, né?
Então, a gente viu até agora, né, sobre o ambiente, que tem que ser um ambiente simples, sobre os integrantes, quantidade de integrantes que deve compor uma reunião mediúnica, pré-requisitos, né, como falou bem o Jefferson, condições básicas para se realizar uma reunião mediúnica. E dentre essas pessoas que que cumprem esses requisitos e que vão fazer parte de uma reunião mediúnica, doutor Mauro, a gente gostaria de saber se todos têm que ser médiums, né, e qual ou não, né, e como funciona, né, o que cada pessoa faz dentro de uma reunião mediúnica? Qual é a função de cada integrante das equipes, né, dentro dessa reunião que é composta por pessoas heterogêneas, né, no caso. Muito bem, Flávia. Obrigado pela pergunta. Eu acho que essa pergunta é de muito valor e voltamos até aquele iniciozinho do conceito lá de Kardec, né? Porque não existe, assim, dentro da reunião, uma função mais importante do que a outra. Como Kardec disse, a reunião mediúnica é um feixe. Nós precisamos homogêneo. E esse feixe homogêneo, em que todos estão com o olhar na mesma direção do aprendizado, querendo auxiliar, querendo aprender, querendo se instruir, essa homogeneidade que gera a eficiência e o resultado esperado pelos nossos instrutores espirituais. Então, nós temos um slide que trata exatamente sobre a equipe e seus papéis. Eu vou começar lá debaixo dos desencarnados. Nós temos dois tipos de desencarnados que frequentam as nossas reuniões mediúnicas. Os nossos dirigentes, aqueles que nos dirigem, que nos assessoram, que nos intuem, que nos auxiliam, que nos inspiram. São esses espíritos superiores, esses dirigentes espirituais, que não é um só, é uma equipe, e que estão lá sempre na hora determinada, porque sabem que somos trabalhadores sérios, que queremos aprender com eles e auxiliá-los no trabalho de orientar alguns outros espíritos. E temos também, aquilo que nós falávamos no começo, espíritos sofredores e ou obsessores a serem atendidos. São espíritos que morreram, que não sabem que morreram, que estão doentes, que se suicidaram, que estão com dores, que morreram com dor, com sofrimento, ou com dor no pescoço do suicídio da forca, ou do tiro, ou que não sabem onde estão completamente... Há uma gama imensa de espíritos sofredores que os espíritos nossos dirigentes trazem à medida que eles entendem que esses espíritos estejam já em condições de receberem o auxílio, porque já estão mais inspirados, já sofreram tanto que estão voltando os seus olhos para a sua própria evolução. Na equipe de encarnados, nós vamos voltar a isso na etapa seguinte, quando falamos especificamente da reunião mediúnica. Na parte dos encarnados, existe o dirigente, obviamente, que dirige, como o nome diz, né? A redundância, que dirige os trabalhos, que orienta quem vai fazer a prece, quem vai fazer a leitura, que prepara a reunião, deixa todo o material preparado, a música em dia, o livro de atendimentos à mesa, enfim, todo o aparato da reunião é o dirigente quem faz isso. E tem os médiuns ostensivos. Quem são os médiuns ostensivos? São aqueles que recebem aquilo que a Flávia já falou, dos médiuns psicofônicos, que falam, que recebem as ideias dos espíritos e transmitem o seu sofrimento, a sua história para nós. Alguns médiuns são psicógrafos que escrevem as suas mensagens. Então, os médiuns ostensivos são aqueles que falam ou que escrevem. A grande maioria são médiuns psicofônicos, são aqueles que falam as ideias que os espíritos lhes passam, e eles são os intermediários, como o nome de médium está dizendo, e a Flávia nos trouxe isso numa reunião inteira, sobre os médiuns ostensivos. Existem os médiuns esclarecedores, são aqueles que conversam com os espíritos. Na grande maioria, ou são alguns indicados pelo dirigente, ou o próprio dirigente que assume essa condição de conversar com o espírito, ver qual é o problema dele, que nós vamos ver logo em seguida. São os médiuns esclarecedores, que tentam aliviar a condição de sofrimento, de acolhimento, para que esses espíritos possam sair confortados ou reformulados. E, como a Flávia perguntou, todos têm que ser médium? Não, tem muitos dali que não são médium nenhum. Eu mesmo me entendo como não médium, apenas eu recebo algumas ideias, algumas intuições.
a grande maioria que está ali, um grande número, não tem mediunidade nenhuma, está ali apenas porque entende a seriedade da reunião, quer participar, não tem mediunidade nenhuma e fica irradiando, auxiliando com as suas ideias. O doutrinador, o dialogador está falando e eles estão auxiliando o processo como um todo. Então, é isso que eu queria trazer em relação aos participantes da reunião, já que a reunião em si nós vamos falar em seguida. Flávia? Certo. Então, assim, cada vez que a gente estuda, vocês têm percebido, né, quanto mais a gente disseca, né, o assunto, a gente vê o quanto é complexo e por que exige essa seriedade dos participantes. E apesar de cada participante ter um papel dentro da reunião mediúnica, ela se torna homogênea justamente pela homogeneidade da intenção, né, do mesmo propósito e de estarem todas essas pessoas, esses participantes, imbuídos com o mesmo objetivo, né, de instrução, de caridade e de se melhorarem. E vamos passar aí para o Jefferson para mais uma pergunta. Nós vimos, doutor Mauro, que todas as considerações, né, que foi trazida até agora, que são extremamente importantes, né? Mas, afinal, como essa tal reunião mediúnica se processa? Como é que acontece essa reunião? O Jefferson, esse realmente muita gente que nunca ouviu falar em reunião mediúnica, mas não sabe como isso se processa. Nós entendemos que esse realmente é uma das partes mais aguardadas para quem nunca participou de uma reunião mediúnica e de tudo que foi dito até agora. Entretanto, não podemos esquecer que o que vamos ver agora resultou de todos esses passos e de todas essas aulas que foram dadas, que foram citadas, que a Flávia citou, aula por aula, no início da nossa reunião, que preparam justamente para a reunião mediúnica, que cumpre os seus objetivos, que é o recebimento das instruções dos nossos mentores espirituais, ponto máximo, desenvolvimento moral dos integrantes da equipe mediúnica e o efetivo acolhimento e esclarecimento dos espíritos sofredores e obsessores que são trazidos à reunião pelos nossos mentores espirituais. Dentro desse ponto, a Federação Espírita Brasileira editou um livro denominado Orientação ao Centro Espírita, da Federação Espírita Brasileira, onde ele normatiza mais ou menos o encadear dos acontecimentos dentro da reunião. Eu vou só citar e vamos dissecá-lo adiante. A reunião mediúnica se processa primeiro com uma leitura, no horário determinado, 7 horas em ponto, se é para começar às 7. Se é começar às 8, é para começar às 8 em ponto. Leitura, respeito aos espíritos superiores que estão ali para nos orientar. Leitura inicial de preparação. Lê-se uma página evangélica do Evangelho de Jesus, ou de livros acessórios da série do Caminho, Verdade e Vida, do Vinha de Luz, Pão Nosso, são obras de Emmanuel, que são páginas curtas que dissecam o Evangelho de Jesus e nos inspiram, nos colocam em condições para fazermos a prece. Logo em seguida, como em toda reunião espírita, como foi a de hoje também, se inicia com uma prece de abertura, em que nós nos concentramos e pedimos a ajuda dos espíritos superiores para que auxiliem-nos, aos médiuns e aos orientadores, a que toda reunião tenha a sua efetiva eficiência, se podemos falar assim em redundância. Manifestação dos espíritos protetores. Então, algumas reuniões, não em todas, os espíritos que nos dirigem tomam a palavra e nos incentivam. Não existe elogio. O espírito superior não elogia médium, não elogia trabalho. É fazer desenvolver o orgulho e a vaidade dos médiuns que se sentem o máximo, que se sentem superiores aos outros, o que a Flávia já falou, já mostrou isso. Médium não é um ser superior, é alguém que tem um instrumento a mais de trabalho. Os espíritos superiores, quando se comunicam, eles vêm nos dizer que temos que trabalhar, incentivar o nosso trabalho, que estamos no caminho certo, continuemos a fazer o que nós fazemos, sem nenhum elogio, quase como que dizendo, vocês estão fazendo a obrigação de vocês, continue a fazendo, que vão receber a recompensa lá em cima, se continuarem nesse trabalho com assiduidade, com todas aquelas características que nós já foram citadas. Depois, os espíritos superiores trazem-nos os espíritos
sofredores, que nós vamos falar adiante, dos mais diversos tipos de sofrimento, desde o que a total ignorância da sua condição, de que estejam vivos, de que estão desencarnados, onde estão, como estão, sofrendo. Os mais diversos tipos de espírito nos aparecem e nós temos que atendê-los, acolhê-los, depois esclarecer. Depois vem a fase do diálogo, um pouquinho antes, vem a fase do diálogo, de acolhimento, esclarecimento, vem a prece de encerramento e a avaliação das manifestações. Quer dizer, o diálogo é justamente essa conversa que se tem com os espíritos. E como é que se dá isso? O Eloy vai nos passar o próximo. E é uma imagem figurada, né? Uma imagem criada dentro das obras espíritas, em que a gente vê essas figuras mais transparentes, que são os espíritos, e a gente vê alguns com fisionomias mais sofredoras, que são os espíritos superiores, os espíritos sofredores, e essas imagens mais transparentes, com uma fisionomia mais tranquila, mais lúcida, a gente vê que são os espíritos instrutores. E sentado à mesa temos os médiuns, alguns simplesmente concentrados, auxiliando. Temos um médium que tem um espírito sofredor abraçando, não há necessidade desse abraço, mas de qualquer maneira, no sentido de se integrar mais ao médium, o médium está recebendo as suas ideias e passando. E o orientador, ao lado do médium, não precisa estar de pé, mas de qualquer maneira, está num diálogo constante entre o espírito, através do médium, e o espírito obsessor. Enquanto que aquele mentor projeta uma tela para facilitar com que o espírito sofredor se veja no passado. Adiante, Eloy. Hermínio de Correia de Miranda, ele tem uma obra chamada Diálogo com as Sombras. E ele traz uma excelente experiência sobre atendimento aos desencarnados que sofrem. E essa sequência que está aqui é uma coisa fundamental. Saber ouvir. Quando o espírito se comunica através do médium, nós temos que ouvir com paciência, com tolerância, tentando absorver a essência da necessidade do espírito. Qual é o problema dele? O que é que ele sofre? O que ele veio fazer? E, a partir do que ele diz, dialogar a partir daí. Se ele não fala nada, auxiliá-lo perguntando algumas coisas. Mas, às vezes, alguns espíritos sofrem tanto que estão ali chorando, sofrendo, eles só querem ser auxiliados. Nós vamos dar passe, nós vamos orar por eles, nós vamos tentar fazer com que alguém da espiritualidade cuide das suas feridas, como se fosse alguém que estivesse doente verdadeiramente, precisando de um pronto-socorro material. Nós vamos entender que esse espírito não precisa de conversa, não precisa falar sobre se eles estão vivos ou são mortos, que eles precisam evoluir. Ele está querendo auxílio, atendimento às suas dores. E é isso que se faz nesta hora, para este tipo de espírito. Alguns nem sabem que morreram, estão procurando a sua casa, esses precisam ser esclarecidos, que tem uma outra casa. Muitas vezes nós trazemos perto deles parentes tão próximos, seu pai, a sua mãe. Isso auxilia tanto. A presença da mãe, de cada um daqueles espíritos que vem até nós, é tão renovador, é tão estimulante para o espírito que está se comunicando, auxilia tanto na reformulação, quando ele vê a mãe, ou mesmo se não for a mãe, algum parente mais próximo, alguma pessoa tão querida, ele se sente tão comovido, e é esta a nossa parte, a nossa função, trazer a esses espíritos, primeiro ouvir, o acolhimento, entender se é um espírito grosseiro, rude, que já vem xingando, ofendendo, maltratando, com ódio, exalando ódio, temos que saber que esse espírito também sofre. E não é da nossa competência provocar conflito, que é esse que está escrito aqui, o tato. Nós temos que entender que esse espírito está ali querendo se impor, às vezes, de uma legião de espíritos, quer se mostrar, quer mostrar conhecimento, quer mostrar poder. E nós não podemos cair nesse jogo de discussão, jamais discutir. É ser tolerante, é ser compreensivo, é a prática da caridade. É a benevolência para com todos, é ser bom para com ele, mesmo que ele tenha cometido os maiores horrores. É benevolência para com todos,
Tolerância aos erros alheios é saber que ele pode errar mesmo, como nós erramos tanto. E perdão às ofensas, se ele nos ofender, é saber entender que ele está num momento de muita dificuldade. Muitas vezes, situar o espírito no tempo e no espaço, ele não sabe que morreu, ele não sabe em que ano está. Às vezes, se passaram 10 anos e para ele foram alguns minutos. O tempo aqui na espiritualidade são tempos distintos. Então, nós precisamos entender que o tempo de sofrimento dele é diferente do tempo que nós passamos. Revelar o estado de desencarnação, muitas vezes nós temos que dar um choque de realidade, mas com cuidado. Nem todos os espíritos estão em condições de suportar e saberem que estão mortos. Eles estão tão sofridos, tão diminuídos, tão deprimidos. Eles primeiro precisam de um carinho, precisam de um ânimo, precisam de um apoio, precisam de um estímulo a viverem, a se recuperarem. E eles, então, são auxiliados com carinho, com tolerância, e é importante que nós entendamos esses espíritos de acordo com as suas necessidades. Então, a segunda etapa é apoiar, é esclarecer, é acalmar o espírito com palavras gentis, envolver em energias positivas, dialogar com bom senso e bondade, e principalmente, e é essa hora que nos auxilia muito, usar a intuição. Os espíritos superiores que estão nesta reunião intuem-nos, muitas vezes, o caminho a ser seguido. É para dizer se ele está morto ou não, se ele desencarnou ou não? Muitas vezes, não é isto. Não é este o caminho. É buscar pela mãe, é buscar pela avó, é buscar por um parente, é dialogar de forma filosófica. Muitos não precisam de diálogo em termos de filosofia, precisam de carinho. Então, existem desencarnados só confusos, que não sabem que morreram, e existem desencarnaram que já sabem que morreram, mas estão tão revoltados, por que morri? E a minha família? E nós temos que esclarecer, eles já sabem que morreram, já sabem que desencarnaram, só que não aceitam a condição e ficam preocupados com a sua família. Eu quero voltar para a minha família, eu quero ver como é que vai ficar meus filhos sem mim. E nós temos que acalmá-lo, que a vida continua. A família vai continuar a ter o apoio que precisa de outros parentes, vão resolver. São experiências que eles precisavam passar. Esse espírito já faleceu porque já estava na hora dele falecer. E nós temos que trazer a ideia de que Deus é o máximo de amor e de justiça. O que acontece conosco faz parte do processo natural de evolução. O que nós temos que entender e aceitar é que Deus é o máximo de justiça e de bondade. Podemos não entender neste momento a que justiça se trata, mas temos que entender que mais tarde, a hora que estivermos mais lúcidos, mais despreocupados, com maior possibilidade de raciocínio, nós vamos entender. E tem um último tópico que nós gostaríamos de falar, que é justamente sobre os obsessores. Doutrina espírita, uma das leis fundamentais é da reencarnação. Graças à reencarnação é que o processo de evolução se desenvolve. E o processo também de muitos atritos e de muitos sofrimentos por culpa da nossa pequenez mental, da nossa pequenez espiritual. Quantos de nós já não fomos criminosos do passado, que estamos aqui na Terra, planeta de provas e expiações, para compensarmos, através do diálogo das sombras, para compensarmos os nossos erros. Aprendermos a perdoar aqueles que nos fizeram mal e aprendermos a atender aqueles a quem fizemos mal, às vezes dentro do nosso lar, sob o nosso teto, sob condições de nossos filhos. Então, muitos espíritos que sofreram horrores, quando desencarnam, ficam com ódio daqueles que os fizeram sofrer. E, ao desencarnarem, querem se vingar. Esses são os verdadeiros obsessores. Sempre que se vê um obsidiado, há que se imaginar que lá atrás, esse obsidiado deve ter tido alguma razão de ser, de desafeto, de ter o obsessor, o atrapalhando, o
prejudicando. E compete a nós, com o obsessor, conversar, que faz parte do processo natural de desenvolvimento. Que o ódio que ele tem e a vingança não vão lhe servir como etapas, como meio de reparação. Temos que ensinar o perdão, o reconhecimento de que a vingança vai renovar os atritos para uma próxima encarnação. Então, faz parte da doutrina espírita, dentro dessas reuniões mediúnicas, o diálogo com esses espíritos no sentido de acolher, de medicá-los, de pensar as suas feridas, de abraçá-los, de trazer os seus parentes, de falar sobre filosofia espírita de que eles estão desencarnados, de trazer aos obsessores a ideia de que obsidiar não vai lhe trazer paz. Só vai lhe trazer paz quando ele aprender a perdoar. E que, durante esse diálogo, algum parente, principalmente a mãe, vai lhe dar uma força tão grande para a sua recuperação que ele se sente regozijado, se sente reanimado. Nós estamos já perto dos 52 minutos e eu gostaria de passar a palavra de novo para o Jefferson para dar os seus comentários. Muito bem, doutor Mauro. Então, pela sua fala, a gente viu ali, né? Primeiro é nessa questão aí dos obsessores, né? Aí o que o senhor estava falando, eu estava lembrando de uma orientação de Cristo, né? Onde ele diz: reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto estáis a caminho com ele, né? Então, para que isso não, para que a gente não leve isso para o outro lado, depois as coisas se complicam, né? Exatamente essa orientação do Jesus. E a vida continua, né? Para nós espíritas, né? A gente já tendo esse conhecimento, fica mais claro, e os próprios espíritos dizem na codificação, que isso pode fazer a diferença quando desencarnarmos, né? Mas a gente sabe que o número de espíritos ainda é muito pequeno, que tem o conhecimento e entendimento. Então, muitos daqueles que desencarnam, não tendo compreensão da doutrina espírita, não entendendo que é espírito, que a vida continua, então vai ter vários problemas, né? E as atividades mediúnicas, então, vão auxiliar esses irmãos, muitas vezes, necessitados. Mas também, né, o senhor falou outra coisa, e eu acho que também, eu gosto sempre de frisar, quando a gente trata esse assunto, que quem está recebendo alguma coisa, quem está sendo beneficiado, ou quem está aprendendo, é o trabalhador da atividade mediúnica, né? Então, às vezes, muitas vezes, a gente imagina que está ali para, né, ajudar o próximo. Não que isso não vai ocorrer, vai ocorrer, mas nós estamos ali para aprender, né? Então, então, em primeiro momento, é para que nós possamos, dos exemplos ali mostrados e trazidos pela espiritualidade superior, que nós possamos aprender e mudar a nossa conduta para que não alcance as mesmas consequências, né, daqueles irmãozinhos ali. Nós estamos já indo para o final, né, Flávia? É contigo aí? Isso mesmo. Então, né, pessoal, a reunião mediúnica, ela é maravilhosa, é uma atividade muito séria dentro das casas espíritas. É importante lembrar que a gente chama, né, os espíritos sofredores, os espíritos, reunião para falar com os espíritos, né? Mas a gente quer lembrar que esses espíritos são as pessoas, né, que passaram para um outro plano. É a Maria, é o Antônio, é o Pedro, que é filho de alguém, que é pai de alguém, né, que é mãe de uma pessoa, que passou na sua experiência encarnatória, muitas vezes por sofrimentos que não conseguiu entender, e a espiritualidade, então, traz essas pessoas, né, esses espíritos para a gente, para que a gente aprenda junto, para serem acolhidas, e que principalmente que eles lembrem da doçura do nosso Mestre Jesus, do seu Evangelho, que relembre do amor de Deus que tem por nós, que todos nós temos esse auxílio da espiritualidade, né? E quando eles não estão prontos para as palavras, é importante que a gente deixe aqui muito claro essa intenção da seriedade e do aprendizado da doutrina de Jesus, porque quando esses espíritos que são acolhidos nas nossas reuniões, eles não têm condições de entender os ensinamentos ou as palavras, eles aprendem através da observação dos próprios participantes das reuniões mediúnicas e dos nossos gestos de amor.
e da nossa atmosfera psíquica de calma, de tranquilidade e de amor. Conforme vocês viram, né, em todo esse nosso trajeto, que esse contato com o médium, muitas vezes é só isso que ele precisa para transformar-se ou para ser acolhido. Então, doutor Mauro, queria passar a palavra para o senhor, agradecer, né, Jefferson, agradecer, doutor Mauro, tantos ensinamentos importantes, e para suas considerações finais, para a gente encaminhar para o nosso encerramento. Mais uma vez, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, o Jefferson e da Flávia, que complementaram brilhantemente as nossas falhas. Eu gostaria mais só de concluir dizendo que as reuniões mediúnicas são coisas muito sérias. Nós trabalhamos com espíritos, muitas vezes muito rudes, muito odientos, e que precisamos nos resguardar, e principalmente com aqueles que brincam com esse tipo de reunião, e a reunião dos copinhos, dessas brincadeiras infantis, é uma delas que é muito séria. Espíritos não gostam de ser humilhados, e nem devemos humilhá-los quando nós estamos conversando. Eles detestam ser chamados de coitadinhos. Chamar um espírito de coitadinho é minimizá-lo, é humilhá-lo, representa que nós estamos acima dele. Temos que tratá-lo com muito respeito, como se fossem irmãos, como espíritos que tiveram as suas experiências, e eles, sabendo, mais uma vez, que eles tiveram as suas vidas, foram pessoas que eles amaram, eles sofreram, eles tiveram as suas famílias, têm as suas personalidades próprias, têm amor, têm ódio, e, portanto, não se brinca com espíritos dentro das reuniões mediúnicas. Concluindo, o estudo continuado é importantíssimo e obrigatório. Nós temos as nossas reuniões mediúnicas, mas, paralelamente às reuniões mediúnicas, nós temos reuniões de estudos de 45 minutos a cada reunião mediúnica. Nós continuamos estudando, mesmo depois de 30, 40, 50 anos que tenhamos de casa espírita e de reunião mediúnica. E, acima de tudo, o estudo do Evangelho e a exteriorização do amor, da caridade, do carinho com que a gente deve tratar a reunião e aqueles que vêm à reunião, é o ponto básico dentro da reunião mediúnica. Muito obrigado, Flávio, obrigado, Jefferson, e obrigado o Eloy, que se encontra por trás das câmeras e que não aparece nunca, e que nós temos muito a agradecer. E falando no Eloy, né, vou convidar ele para participar aqui do nosso encerramento, convidar todos vocês para o nosso último e próximo encontro, que vai ser com o amado seu Lenir, e vai falar, então, sobre a educação da mediunidade, um ponto também, como todos os outros, né, igualmente importante para o esclarecimento desse tema. E, finalizando, então, a nossa reunião, eu gostaria de pedir a todos que me acompanhassem na prece final, desejando de antemão uma ótima noite, né, uma ótima semana para todos que nos assistem. Amado Jesus, temos apenas a agradecer a grande oportunidade de conhecer o Teu Evangelho, de participar da Tua doutrina, a doutrina espírita que nos acolhe com tanto amor, com tanto esclarecimento, e que traz para as nossas vidas tantas lições de melhoria, a oportunidade de estarmos juntos, e pedimos que Tua luz esteja sempre conosco, que nossas palavras sejam Tuas palavras, que os nossos gestos possam exprimir os Teus gestos, e todo o nosso amor esteja contigo sempre. Que assim seja. Que assim seja.